toda glória, todo louvor, toda exaltação. Porque Deus, Ele é poderoso para falar aos nossos corações. Ele é poderoso para abençoar a minha e a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, eu quero continuar, destacar aqui alguns pontos da pequena reflexão que nós trouxemos alguns dias atrás. Eu quero partilhar novamente esse texto com você. Isaías, no capítulo 38, no versículo 1, diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou, chorou e pediu, e disse: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz aquilo que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dizei ao meu servo, eu ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, e aos anos de tua vida acrescentarei, aos dias de tua vida acrescentarei 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade defenderei, e ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo relógio declinante de Acais. Assim retrocedeu o sol 10 graus do que já havia declinado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que aqui foram entoados ao teu nome, pela tua palavra que está sendo, Pai, neste momento ministrada. Nós oramos para que o Espírito Santo ele venha falar ao coração de cada servo teu que está aqui presente, daqueles, ó Pai, que irão acompanhar esta mensagem pelas redes sociais, desta live que está sendo transmitida. Que tu possa, Espírito Santo de Deus, falar aos corações daqueles que precisam, Senhor, urgentemente ouvir a tua voz. Que nós possamos sair daqui, Pai, regozijados com aquilo que o Espírito de Deus ele há de falar aos nossos corações, em nome de Jesus. É isso que nós queremos te pedir. Amém. E graças a Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada nos fala sobre este rei por nome de Ezequias, e diz que Ezequias foi um dos grandes reis da história de Judá, do Reino do Sul. Este homem, diz a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 18, que ele se apegou a Deus, que ele buscou ao Senhor, que ele procurou andar fielmente nos caminhos do Senhor. Diz a Bíblia que ele tomou a decisão de servir, de caminhar com Deus, porque servir ao Senhor, caminhar com Ele, é uma decisão que todos nós precisamos tomar. E ali ele tirou várias coisas que desagradavam a Deus, o seu reino, e ali ele começou a buscar Deus. Mas, queridos, diz lá no livro de Crônicas, em 2 Crônicas, que não demorou muito para que viesse ali uma grande dificuldade. Vieram ali os assírios e o rei Senaqueribe e o seu exército para tentar apoderar-se lá da cidade de Judá.
E ali Ezequias ele orou a Deus, como está aqui em Isaías também no capítulo 37. Ele orou a Deus, ele pediu socorro do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias, enviou um anjo que matou a 185.000 do exército da Síria. 185.000 foram mortos. E o nome do Senhor foi glorificado, porque Deus deu um livramento ao povo de Judá. Deu um livramento ao povo do Senhor em resposta à oração de Ezequias e à oração de Isaías. Agora este mesmo rei Ezequias está passando por uma situação complicadíssima. Porque veja aqui no versículo de número 1 do texto que nós lemos, que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias fez o que diz a Bíblia? Ezequias adoeceu. Queridos, era um homem de Deus, era, servia ao Senhor, servia, mas era um homem como eu e você, de carne e ossos. E seres humanos são passageiros. A Bíblia diz que a vida do homem na terra é breve e é cheia de inquietações. A Bíblia diz que um dia, em Eclesiastes, o pó, quando o homem morre, o pó voltará para o pó, e o espírito e a alma tornarão para Deus que o deu. A Bíblia diz no Salmo 146, se não estou enganado, que o Senhor fala, e os príncipes, os reis, as autoridades, elas desfalecem. Então o homem, o ser humano, ele passa. Por mais firme que ele esteja, ele é pura vaidade. Ele é passageiro. Ezequias era um homem de Deus, verdade, mas ele era um ser humano. E como ser humano ele adoeceu. Como ser humano, diz a Bíblia, que ele teve enfermidade. E a enfermidade dele, diz a Bíblia, que foi mortal. Veja aqui no versículo número 21, 38 e 21. O texto refere-se a uma úlcera. Uma úlcera. E a úlcera, ela é uma doença, ela é uma ferida que dá algumas partes da pele do corpo do ser humano. É uma ferida que ela se estende. É uma ferida que pode causar ali coisas terríveis. E ali Ezequias teve uma úlcera, uma ferida enorme que segundo os estudiosos, a úlcera, que a enfermidade, ela pode causar a perda de sangue. E, em consequência da perda de sangue, anemia. Pode causar ali uma magreza extrema. A pessoa que sente que tem essa enfermidade, ela sente uma queimação muito grande, ela emagrece, ela perde o apetite, ela sente uma sensação de mal-estar geral. A pessoa que tem essa enfermidade da úlcera, se não tratada, ela pode vir a morrer rapidamente. E Ezequias, queridos, ele tem dinheiro, é rico, mas o dinheiro não resolve o problema de Ezequias. Ezequias tem servos à sua disposição, mas os servos não podem resolver o problema de Ezequias. Tenho certeza que os melhores remédios aquele homem teve à sua disposição, mas os remédios também não puderam solucionar o problema de Ezequias. Queridos, este homem estava diante de uma situação dificílima, doente, enfermo, acamado, em cima de um leito. Era como se a vida estivesse esvaindo-se entre os seus dedos.
Era como que cada segundo que passa ele estivesse perdendo a sua vida, e o desespero dele era tamanho que ele chegou a dizer aqui em Isaías 38, verso 10. Ele chegou a dizer: em pleno vigor de meus dias eu hei de atravessar as portas do além. Ele disse aqui no versículo 12: a minha habitação foi arrancada e removida para longe. A minha vida será cortada como a urdidura de um tecelão. Espero com paciência até a madrugada. Dia e noite, dizia ele pensava, quando das cabo de mim, quando eu vou morrer de vez. Ele pensava aqui no versículo 14, olha, assim como a ave, como a pomba, ela gemia. Ele dizia que gemia de dor. Os olhos dele cansavam-se de olhar para cima, talvez na expectativa de que Deus a qualquer momento fosse remover aquela úlcera, de que Deus a qualquer momento virasse a situação a seu favor. Ezequias está em cima de um leito, de uma cama, é rei, mas está enfermo. Tem dinheiro, tinha ouro, tinha prata, mas prata e ouro não resolveu o problema dele. Tem nome, tinha nome, mas o nome e a influência não resolveu os problemas. Queridos, e ali como está enfermo aquele rei Ezequias, aquele homem que temia ao Senhor, alguém foi visitá-lo. Este alguém foi o profeta Isaías. Imagina aí a cena da porta, daquela porta se abrindo, e a porta ali se abriu. Quem essa pessoa? Ezequias, olha a porta da esperança se abriu para mim. Quando a porta se abre daquele quarto onde estava Ezequias acamado, veio o profeta Isaías. E o profeta Isaías olha para Ezequias e diz assim: quem sabe até Ezequias sorriu, dizendo: olha, o profeta Isaías veio, Deus vai falar algo agradável para mim. Quem sabe ele pensou assim. Aí veio o profeta Isaías, olhou para ele e disse assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa, põe a tua vida em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Minha irmã, meu irmão, o que será que passou no coração de Ezequias naquela hora? Quando ele ouve, olha, põe a tua vida em ordem. Queridos, esta palavra de Ezequias, de Isaías para Ezequias, atravessa os séculos, atravessa o tempo, atravessa os dias, e ela chega até você e eu, hoje aqui, neste culto da Igreja Batista Missionária de Catalunha. Ela ecoa durante a história, ela chega até mim e ela chega até você, esta ordem: põe a tua casa em ordem. Me permita fazer essa observação. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Nossa, sua vida está em ordem para com Deus? Sua vida, você está preparado para a eternidade? Você está preparado para a eternidade? Ah, irmão, eu sou religioso. Não estou perguntando se você é religioso. Olha, irmão, eu sou um bom cidadão. Quem disse que ser bom cidadão não salva ninguém? Vou encontrar aqui um louvor que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Se Deus, como foi encontrar um louvor aqui, olhar para dentro de você, será que há algo de bom na sua vida? Será que tu estás
espera. Olhou Isaías para os olhos de Ezequias e disse: coloque sua vida em ordem. E eu quero dizer que nós temos que estar preparados para duas coisas. Todos nós temos que estar preparados para as duas coisas. Para a morte. Você um dia vai morrer. Você um dia vai morrer. Não importa a sua idade. Não importa o seu status social. Se sua casa tem 10 cômodos, você tem um. Se ela é forrada, ou se ela não tem forro. Se tem cerâmica, ou se não tem cerâmica. Se tem porcelanato, se não tem porcelanato. Se tem sofá, se não tem sofá. Se tem a família grande, se tem a família pequena. Se tem plano de saúde, ou se não tem plano de saúde. Se é dono de uma empresa, se é funcionário de uma empresa. Não importa quem você é, ou quem eu sou, ou quem nós somos. Há um fato inescapável, há um ponto de igualdade na vida de todos nós. Todos nós, um dia vamos dar o último suspiro. Um dia você vai procurar fôlego, vai tentar fazer isso aqui, ó. Não vai encontrar. Um dia nós vamos partir. Você vai partir. Os seus filhos não vão poder impedir este dia. Os melhores médicos não vão poder impedir este dia. O melhor hospital, você pode ir para o Albert Einstein lá em São Paulo. Ele não vai impedir este dia. O melhor tratamento não vai impedir este dia. É um ponto de igualdade na equação da vida. Você e eu um dia vamos partir. Eu tenho que perguntar isso para você. Você está preparado para partir? Você está preparado para a eternidade? Você está preparado, meu amigo? Você está preparada, minha amiga, para a eternidade? E então, queridos, você tem que estar preparado para essas duas coisas, para a eternidade. Mas também você tem que estar preparado para a volta de Jesus. Porque quando o Senhor voltar, ele for entoar o toque da trombeta, aqueles que morreram em Cristo Jesus, tendo Jesus como seu Salvador, eles vão ressuscitar e estarão com Cristo para sempre e habitarão com o Senhor. Agora, aqueles que não tiverem, serão escritos no livro da vida, eles serão lançados no inferno. Que você tem que estar preparado para a morte. Você se prepara para a morte quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa os seus pecados, quando você aceita Jesus como seu único e seu suficiente Salvador. Se submete à palavra, à Bíblia Sagrada, procura uma igreja bíblica séria que ensina a palavra e vive uma vida de renúncia. Vai renunciar à carne, os desejos dela, e ter uma vida em obediência a Jesus, em obediência ao Senhor. Voltando para o texto, nós vamos estar afastando um pouquinho do texto. Ezequias recebeu aquela palavra, ouviu aquela palavra. E é interessante que Ezequias diz, coloca tua casa em ordem, põe tua casa em ordem, e ele não fica ali. Por que é que ele não fica ali? Por que é? É interessante. Há alguns momentos na minha, na sua e nas nossas vidas, queridos, que alguns vários processos, algumas situações em que só eu e você temos que passar. Há alguns momentos na minha e na sua vida, queridos, que o pastor não pode te ajudar, que diabo não pode te ajudar, que irmãos não podem te ajudar. Existem alguns momentos na vida em que nós temos que tomar uma decisão. Uma decisão.
A decisão de aceitar Cristo como único suficiente Salvador só pode ser tomada por mim ou por você, não pode ser tomada por um terceiro. A decisão de adorar a Deus na crise, ou deixar de adorá-lo, tem que partir de mim e de você. A decisão de continuar acreditando, ou de crer, ou de não crer, é a parte de mim, é a parte de você. Essa decisão de continuar esperando em Deus e minhas crises é a parte de mim, é a parte de você. Você já tomou essa decisão? Alguns momentos da vida que essa decisão ela é pessoal, ela é íntima, ela é de foro íntimo. É você que tem que decidir. Vai orar ou não? Vai continuar orando ou vai desistir de orar? Porque, queridos, é tão fácil crer em Deus. Quando você ouve dele um sim, vai ficar curado, vai ficar são, vai dar certo. Agora, quando a porta se abre e vem alguém dizendo: não, coloque a vida em ordem, que você vai morrer e não vai viver. Aí é difícil, aí é complicado. Irmão, aí tem que ter fé. E Ezequias está sócio. Talvez num quarto, eu não falo, talvez num quarto com pouca iluminação, um quarto com poder, com certeza, um quarto de rei. Mas ele está sócio, em cima de uma cama. Ele vira o rosto para a parede. E agora, queridos, ele vai exercer sua fé, ele vai orar. Quando você não tiver forças para fazer mais nada, você ainda pode orar. Você ainda pode clamar. Porque lá no quarto escuro, no recôndito do nosso quarto, lá na crise, lá em meio à crise espiritual, a crise existencial, a crise moral, ainda ali, em meio àquela crise, nós podemos encontrar o Senhor. Ele vira o rosto para a parede e ele ora e diz na sua oração: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz aquilo que era reto e agrada nos teus olhos. Ele chora muitíssimo. Se tem oração, se tem quebrantamento, se tem volta para Deus, pode ter uma ação da parte de Deus e ter uma ação da parte de Deus. Deus disse para Isaías, versículo 5, vai e diz a Ezequias, Deus fala para o profeta Isaías de novo, vai e volta e diz para Ezequias, que assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e aos anos de tua vida, olha, eu acrescento 15 anos. Olha o que Deus diz: eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, as tuas verdades, para nós caminharmos no final. Deus, Ele nos vê. Diz, Provérbios no capítulo 15, que Ele vê os bons e os maus. Diz no Salmo 139 que Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele conhecia Ezequias. E quando Ezequias se voltou ali para Deus em oração, ele disse: Senhor, lembra-te que eu andei em fidelidade de oração. Lembra-te, quando ele está ali orando, Deus ouviu, Deus vê. Deus vê. Queridos, essa verdade não pode ser esquecida em meio ao sofrimento da vida. Esqueci. Em meio ao sofrimento da vida, Deus nos vê. Deus nos vê. Segundo, Deus nos ouve. Deus nos vê quando ninguém mais nos vê. Segunda, Deus nos ouve quando todos nos deixam, quando todos nos abandonam. Deus ainda está nos ouvindo.
Você, querido, pode guardar isso no seu coração a um Deus que te ouve. Terceiro, ao Deus que age. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos, Deus agiu, trazendo de volta Isaías, falando com Isaías, para Isaías ir falar com Ezequias. Dizendo assim: ouvi tua oração, ouvi as tuas lágrimas, Senhor, acrescente dias à tua vida. Então Deus agora, além de ouvir, além de ver, de falar com Ezequias, agora vai acrescentar para ele anos de vida. Anos de vida. Queridos, esse é o nosso Deus. É o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que dá a vida, é o Deus que muda a realidade do homem. Ezequias agora está curado. E no capítulo 38 ainda, eu vou ter algumas coisas aqui, mas por questão de tempo a gente não vai falar tudo. Aqui no verso 17, agora ele vai dizer: esse foi para a minha paz. Eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Versículo 20, Isaías 38:20. O Senhor veio salvar, pelo que tangendo instrumentos de corda, nós o louvaremos durante os dias de nossa vida na casa do Senhor. Agora Ezequias diz: olha, o Senhor, Ele livrou-me. Eu tive grande amargura, mas foi para a minha paz. Ele veio, me livrou. Ele veio me salvar. Ele diz: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo instrumentos eu louvarei ao Senhor todos os dias da minha vida, na casa de Deus, na presença de Deus. Agora eu vou louvar por todos os dias da minha vida. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que dá vida, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma. Nós estamos no culto de libertação, no culto da unção. Enquanto aqui os irmãos vão louvar o Senhor, nós vamos estar ungindo você com óleo nesta oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Cristo ele pode fazer, querido, um mover na sua vida, um mover na sua casa, um mover na sua família. Creia no poder de Deus. Creia que Ele pode manifestar sua graça sobre a sua vida, em nome de Jesus.